paz do Senhor, boa tarde para você. É com muita alegria, com muita satisfação que entramos na sua casa para, nesse dia, nesse momento, iniciarmos um novo projeto da Igreja Batista em renovação espiritual, Palavra de Deus em Foco, juntamente com o portal Desperta Central, para transmitir a você uma palavra de consolo, de edificação, chamando você para a presença do Senhor. Desejo que este projeto venha abençoar a sua vida. Ele está sendo promovido aqui pelo Célio e a Dani e pela Igreja Batista Renovação. Quero que Deus te abençoe. Quero orar com você agora e abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa chegar no coração de cada ouvinte, Senhor, produzindo vida, força para te servir e glorificar o teu nome durante o dia que se chama hoje. Ser com cada um que está assistindo, que está nos ouvindo, ó Pai. Pedimos a tua bênção, a tua graça, te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meu querido, para esse dia, uma palavra que queremos meditar com você está registrado no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, e o versículo 21, que se segue. Quero chamar a sua atenção nesse instante. Diz assim o texto que estaremos meditando: contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Nos dias que nós estamos passando, a palavra de ordem na humanidade, em todo o mundo, a palavra de ordem tem sido crise. Ouvimos falar de crise de muitas formas: crise na Europa, crise nos Estados Unidos, crise no Brasil, enfim, crise por todos os lados. Diante dessa palavra tão forte, tão impactante, que é crise, quero compartilhar com você o texto que ora temos lido. Retrata aqui o que estava passando em Israel em um tempo de grande dificuldade, de grande crise. E aí o profeta traz essa palavra de consolo. Israel entrou numa crise, só ouvimos falar de crise. E o povo de Israel, ele estava em crise. Mas quando falamos de crise é muito fácil. Mas toda crise tem a sua origem. Toda crise tem o seu porquê. Israel estava cativo em terra estranha, sendo humilhado, mas tinha um porquê. Eles não foram simplesmente para lá por um acaso, não. Houve alguma coisa, fizeram alguma coisa que trouxesse aquela sentença, aquela situação tão difícil para eles. O que foi então, você me perguntaria? A crise tem a sua origem no pecado. A crise no pecado. O povo de Israel não queria ouvir falar de Deus, não queria servir a Deus, queria viver uma vida distanciada, uma vida buscando satisfazer os próprios prazeres. Por essa razão, foram levados cativos, foram levados para terras estranhas e estavam sendo humilhados. E os dias que nós estamos vivendo, muitas crises têm sido divulgadas, propagadas. O que é isso? Jamais vivemos uma época tão difícil como esta, em que o ser humano deve viver uma vida distanciada de Deus. O homem quer buscar os seus próprios prazeres, prazer no sexo, na droga, no dinheiro, na fama, tudo o homem quer buscar, mas de Deus não querem ouvir falar. E então o mundo está entrando em uma crise sem precedência. Mas aqueles que servem ao Senhor, não é desse jeito. Com as pessoas que servem a Deus é diferente. E quando meditamos nesse livro, aqui o profeta pergunta aqui: contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. Ele então chama o povo dizendo que poderia buscar na história, poderia buscar nas coisas passadas, coisa que desse esperança, para provocar a esperança no povo e trazê-los novamente para a presença de Deus. E é isso que eu quero fazer nesse dia: buscar a sua memória coisas que nos trazem esperança. Quando pensamos nisso, pensamos quando Deus arrancou Israel do Egito, arrancou com um braço forte, fez grandes sinais, trouxe o povo para a presença dele, e Deus quer fazer isso conosco. Basta lembrarmos das bênçãos passadas e saber que Deus é poderoso para nos arrancar dessa crise e nos projetar para uma vida de triunfo e de vitória. Então a crise, a origem do pecado, mas Deus não tem prazer na crise ou na situação difícil, não. Deus quer que nós vivamos bem, com saúde, com paz, com alegria. Então o que temos que fazer então? Lembrar do Senhor durante o dia que se chama hoje, buscar o Senhor, entrar no nosso quarto, ou mesmo no monte, ou mesmo na igreja, dentro da nossa casa, voltarmos para Deus e buscar o Senhor. O que me alegra muito mais nesse texto que tenho lido
é de saber que a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. E o texto ainda diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E diz aqui que ela renova-se plenamente a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Sabe o que quer dizer isto? Erramos no passado, erramos bem distante no passado, erramos até o dia de hoje, mas essa palavra nos promete que podemos tentar de novo. Eu posso me voltar para o Senhor, eu posso pedir perdão ao Senhor, eu posso dobrar os meus joelhos, e todas as vezes que Israel pecava, que a distanciava do Senhor, situações difíceis, crise, humilhação, perseguição, crise material, crise financeira, crise na área sentimental, matrimonial, todas as sortes, os inimigos atacavam Israel, vinham sobre eles. Mas quando eles se voltavam para o Senhor, quando eles se humilhavam, quando eles se quebrantavam diante do Senhor, Deus ouvia a oração de Israel, Deus tirava o cativeiro, Deus tirava a humilhação e virava o quadro. Então a própria história nos mostra que sempre que o povo reconheceu o pecado, que sempre que o povo reconheceu a situação deplorável e distante de Deus, Deus ouvia e com grande amor perdoava, voltava-se para eles, estendia a mão, os exaltava, dava vitória contra os inimigos, e a crise desaparecia e vinha novamente a paz, a alegria, tempos de cantar, tempo de se alegrar, tempo de sorrir. E é isso que eu estou te propondo nesse dia, tempo de você voltar para Deus, reconhecer a vida que talvez distante do Senhor, talvez nem buscando a Deus tanto como devia, em oração, em jejum, em leitura da palavra. Deus vai perdoar o seu pecado, Deus vai estender-lhe a mão novamente, vai buscar você para a presença dele e vai virar o seu cativeiro. Aquilo que era vergonha, aquilo que era humilhação, aquilo que era prejuízo, aquilo que era crise, vai se tornar em motivo de festa, motivo de júbilo. Então é tarde de nos voltarmos para Deus e buscar: Senhor, perdoe os meus pecados. E assim como Deus perdoou os pecados de Israel, virou o cativeiro, Deus vai perdoar os seus pecados, Deus vai perdoar o nosso pecado, e a misericórdia do Senhor me permitirá, a misericórdia do Senhor permitirá você começar de novo, tudo diferente, uma vida de triunfo, uma vida de exaltação, uma vida de glória, uma vida de prazer, uma vida de vitória no seu casamento, uma vida de vitória na sua área sentimental, uma vida de vitória na área financeira, uma vida de vitória social, familiar, enfim, a mão do Eterno, a mão do Poderoso virá sobre a sua vida e vai impactar você e te projetar para caminhos altaneiros, para caminhos altos, para pensamentos altos, onde só há vitória, onde só há gozo, porque estaremos na presença do Eterno para sempre. Eu quero orar com você e dizer: Deus tem um caminho novo para a sua vida, que esta palavra abençoe você nesse dia. Fique na paz. Eu quero orar com você e abençoar a sua vida outra vez, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o Senhor por essa tarde, por esse dia, por esse momento. E eu quero pedir a esse irmão que ouviu essa palavra, que já consegue lembrar de bênçãos passadas, e que estão vivendo uma vida de crise, uma vida de dificuldade, possam ter esperança e saber que hoje eles podem começar de novo, que eles podem começar uma vida de vitória, de triunfo na presença do Senhor. Estende a boa mão do Senhor sobre eles, perdoa-lhes o pecado. Senhor, restaura a vida deles, restaura a vida material, vida espiritual, vida sentimental, vida matrimonial, enfim, que todas as bênçãos em Cristo Jesus possam vir sobre esta pessoa que está fazendo um concerto e voltando para a tua presença. Pai, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.